Você deve saber como funciona a antiga aliança, né? Como era que funcionava, né? Tinha aquele tabernáculo, tinha o sacerdote, o sumo sacerdote e todos aqueles aparatos, o átrio externo, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Aonde o povo podia entrar? Somente no átrio. Tinha o lugar santo, onde o sacerdote podia entrar. Mas o lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Isso era a forma que as pessoas tinham de se achegar a Deus. Não antes de levar um animal e a própria pessoa colocar uma mão na cabeça do bicho e a outra mão. Quem desmaia com sangue não ia aguentar essa situação. E aí o sacerdote aparava o sangue e aspergia e queimava o sacrifício, e aquilo era uma forma de ele estar sendo perdoado pelos pecados dele e depois entrar na comunhão com Deus. E não era em todo lugar que ele podia ir, não. Tinha só um lugar onde ele podia ir. Então, eu fico imaginando como era difícil nessa antiga aliança, né? Sem contar que o sacerdote e o sumo sacerdote, eles também tinham que fazer o mesmo processo por eles, antes de fazer o processo pelas pessoas. Isso era a antiga aliança, todo o ritual. Entretanto, essa antiga aliança, ela, além de ser um ritual muito difícil, pesado, também era ineficaz para verdadeiramente perdoar pecados e santificar as pessoas que estavam ofertando. Por que Deus estabeleceu aquilo? Ele estava ensinando o povo que mais tarde viria o que era real. Ele estava só ensinando através de símbolos, porque o homem não estava preparado para entender essas coisas espirituais. Era muito difícil. Então, no devido tempo, né, Deus cumpriu completamente, plenamente a promessa e o plano da salvação para nós. Como ele fez isso? Através da nova aliança em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E aí, queridos, a nova aliança é bem diferente da antiga aliança, porque agora uma única pessoa se sacrificou por todos. Nós não precisamos mais nos sacrificar, nós apenas precisamos crer. E hoje eu quero falar sobre 3 benefícios da nova aliança em Cristo Jesus, que está citada em Hebreus, capítulo 10, 19 ao 25. Pode abrir Hebreus, capítulo 10, 19 ao 25. Hebreus 10, 19 ao 25. Amém? Hebreus 10, 19 ao 25. Amém. Koyu wake de kyodai tachi, watashi tachi wa Yesu no chi ni yotte daitan ni seijou ni hairu koto ga dekimasu. Yesu wa gojibun no nikutai toiu taremaku o toshite watashi tachi no tame ni kono atarashii ikeru michi o hiraite kudasaimashita. Mata watashi tachi ni wa
神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、また全き信仰を持って、心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。Isso é a referência em japonês. A Bíblia japonesa começa desse lado, gente, não é do mesmo lado, não. E as letras, acredite, são muito difíceis de entender. As palavras mais ainda, mas a gente sabendo o que a Bíblia diz no português, né? Vamos saber agora o que a Bíblia diz no português, né? Hebreus capítulo 10, 19 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Primeiro benefício da nova aliança em Cristo Jesus. A aproximação com Deus. Versículo 19 até o 22, que diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Por causa do sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez na cruz, pela eficácia da obra dele, pela maneira definitiva, conclusiva, quando ele disse, está consumado, né? Verdadeiramente o plano de salvação para o homem estava consumado e à nossa disposição. E agora, olha o que ele diz, tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Era a coisa mais terrível do mundo se um homem, uma pessoa qualquer entrasse no Santo dos Santos. Ele virava um carvãozinho, né? Era só lá, simbolizava a presença de Deus. Não era verdadeiramente, né? Mas simbolizava. Mas se uma pessoa, né, os que tentaram, o que aconteceu com eles? Viraram cinza, né? Foram fulminados. A presença de Deus é um negócio muito, 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 né, santa, e não tem como nós, do jeito que somos, do jeito que estamos, nos apresentar na presença dele sem sermos fulminados. Mas, por causa do sacrifício de Jesus, ele disse, pelo seu novo
e vivo caminho. O antigo caminho era ineficiente. O antigo caminho era algo que o ser humano não podia acompanhar pelas suas forças. Mas agora ele abriu o véu, quando ele permitiu ser massacrado naquela cruz. Quando ele permitiu ser humilhado daquela forma. Ele abriu o véu do santuário, irmãos, não somente do santuário, mas o véu que dividia o ser humano e Deus. Aquilo que impedia o ser humano de chegar a Deus, ele foi no próprio céu. Ele não era o santuário feito por mãos, mas na própria presença de Deus, chegou lá e ele abriu esse caminho, que agora não é mais, não tem barreira, não tem empecilho, não tem uma cortina que nos separa, mas é algo que você pode fazer com intrepidez. Olha só, você pode entrar com ousadia na presença de Deus, porque o Cristo, Filho de Deus, se deu lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, sofreu tudo aquilo que você e eu merecíamos sofrer. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Isso é benefício da nova aliança. A outra coisa interessante ainda sobre esse acesso a Deus, está aqui no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração. Olha aí. Gente, ser sincero não é uma coisa fácil, né? A gente ser sincero. Porque a gente sempre tem alguma coisinha que a gente não quer que ninguém saiba, né? Melhor deixar quieto, né? Melhor não falar e tal. Mas olha, por causa do que Jesus fez por nós, a gente pode chegar com sincero coração. Não precisa esconder nada dele. Você pode dizer para ele quem você é, o que você tem feito, não importa o que seja. Olha só, uma coisa que é extraordinária, é extraordinário benefício da cruz, é que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não importa qual seja o pecado, irmão, não importa o que você tenha feito, ele só quer que você confesse, que você diga para ele, porque quando você diz, ele perdoa. Eu acho muito lindo aquela parte do Isaías, quando ele chega na presença de Deus, e ele entra no templo e vê Deus, aí ele fica, meu Deus, olha só, eu sou um pecador, meus lábios, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou um homem de impuros lábios. Ele falou isso e confessou para Deus isso. Sabe o que aconteceu? O anjo foi lá e, com uma tenaz, tocou aonde? No lábio, porque foi aonde ele disse que tinha um problema. Quando você confessa o seu pecado, aquele pecado, por isso assim, irmãos, diz, Senhor, perdoa os meus pecados. Diga qual é o pecado, diga o nome desse miserável, né? Porque aí Deus vai perdoar exatamente aquele, né? E Deus vai te libertar. Gente, a gente quer andar com esse pecado, né? Não tem aquele homem lá que foi para a festa com as roupas velhas e entrou na festa com as roupas velhas? É mais ou menos assim, a gente quer continuar com aquela roupa velha, né? E aí a gente fica lá, né? Se escondendo no meio dos outros. Não precisa, olha, você pode entrar com sinceridade, você pode ser sincero, você pode dizer para ele qual é o pecado, qual é o seu pecado, qual é a sua fraqueza, qual é o seu problema. Exatamente, ele vai pegar a tenaz e vai tocar lá e vai te dar vitória sobre o pecado. Olha, irmãos, prove Deus. Nisso eu quero dizer, Deus é muito fiel. Deus nunca vai deixar de cumprir a sua promessa. Se ele prometeu na sua palavra que ele vai perdoar se você confessar, ele vai perdoar se você confessar. Então, esse benefício é extraordinário, porque agora
Você não precisa esconder quem você é. Sabe, não tem aquele menino que aprontou e fica assim, chega, né, com a mão para trás, né? É mais ou menos isso. Não precisa fazer mais isso com Deus. Você pode chegar lá com Ele, do jeito que você é, e dizer, Senhor, eu pequei. Está difícil para o meu lado, né? Olha só, não consigo vencer esse pecado. E aí Deus vai dar graça e vai perdoar. Irmãos, às vezes a gente complica porque o inimigo enche a nossa cabeça e a gente acredita no que o inimigo está falando. Mas eu quero dizer para você que o sacrifício de Jesus, ele trouxe esse benefício do perdão, que você não precisa mais esconder nada de Deus, que você não precisa ter vergonha de Deus, que você pode admitir os seus pecados, porque Ele vai perdoar. Você pode entrar com o coração sincero na presença dEle. E a outra coisa, você pode ter plena certeza de fé. Não é uma coisa assim, será, talvez, pode ser, né? Não. Fé plena, plena certeza, tenha convicção. Nunca duvide, você não precisa duvidar, porque Ele é tão real, tão certo como o ar que eu respiro, Deus é real. Deus é real. Tão certo como você está vivo, Deus é real. E o que Ele fez, o amor dEle, o desejo dEle de estar perto de você, de estar em você e que você esteja nele, é tão grande que Ele deu o seu Filho, veio lá da presença dEle, viveu como um de nós, experimentou todas as nossas lutas, todas as nossas dores e um pouco mais, para que eu e você pudéssemos ter esse relacionamento com Deus. Então, nunca duvide, nunca duvide. Irmãos, eu levei muito tempo a acreditar que Deus existia. Para mim foi muito difícil, porque a minha mentalidade foi formada no budismo. E as pessoas no budismo dizem, Deus não existe, Deus não existe. Essa palavra não é verdadeira, essa palavra é tão antiga que não vale mais. Isso foi colocado na minha cabeça. E foi muito difícil de acreditar em Deus. Mas olha só, para você ver como Deus é real. Eu falei para ele assim um dia, se o Senhor existe, o Senhor vem falar comigo. Porque eu não quero que ninguém fale para mim que eu não acredito mais em ninguém. Eu tinha perdido a confiança nas pessoas. Porque um dizia de uma forma, outro dizia de outra, um dizia que era sim, outro dizia que era não. E eu disse, se Deus existe, Ele vai ter que falar comigo. Ele vai usar alguma maneira. Né? Eu não sabia de nada mesmo, e eu simplesmente entendi que se Ele existir era alguma coisa muito séria. E eu queria saber se isso era verdade. Eu não queria que as pessoas viessem me falar, mas que Ele me dissesse que Ele era Deus e que Ele existia de verdade. E eu fui ler a Bíblia, que eu nunca tinha lido, que eu não sabia para onde ia, e eu li a Bíblia e disse para ele, o Senhor vai falar comigo. Eu pensava que Ele ia falar aqui na Bíblia. Mas, irmãos, Ele usou tantas maneiras para falar comigo, tantas maneiras, pessoas, circunstâncias, situações, que chegou uma hora que eu disse, não posso resistir. Deus existe. E eu me quedei aos pés dele, irmão, depois de tanta resistência, depois de tanta luta. Agora, por que eu estou contando isso? Porque depois disso, nunca mais eu duvidei de Deus. Porque Ele foi pessoal comigo, Ele foi real comigo. E Ele é pessoal com cada um, Ele é real com cada um. Se você ainda tem alguma dúvida, fale isso para Ele, diga para Ele. Senhor, não acredito que as pessoas dizem, isso é verdade. Fale com Ele, eu quero dizer que Ele vai responder para você. Uma outra coisa que eu não tinha certeza, eu chegava na igreja, aí o irmão começava a cantar lá com as crianças e tal, na escola dominical, aí dizia, quem tem certeza que está salvo aí? Aí os meninos, aí eu ficava olhando assim. Levantar, eu também vou levantar, né? Eu vou fazer tudo que os outros fazem. Só que lá no fundo da minha mente, do meu coração, eu ficava numa angústia terrível, que eu disse assim,
Puxa, mas para eles parece tão fácil, né? Ter convicção de ser salvo e tal. Não sei como é que uma pessoa pode ser salvo, né? E eu dizia, meu Deus, como é que pode ser? E como é que eu posso saber que eu sou salva? As pessoas dizem que não é possível, isso não é. Como é que eu vou saber? Eu dizia para Deus, né? E só eu e ele, eu tinha vergonha de falar com as pessoas, eu era muito orgulhosa, né? E aí eu não falava, e só eu ficava só comigo. Como é que eu vou saber e tal? E aí eu estava um dia lendo lá em Romanos, né, o capítulo 8, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gente, aquilo foi libertador. Eu disse, menino, isso é possível, né? E eu disse, Senhor, obrigada, porque o Senhor me respondeu. Eu não precisei perguntar de mais ninguém, o próprio Deus estava me ensinando as coisas. Gente, faça teste com Deus. Eu quero dizer que Deus é Deus. Não faça teste duvidando, mas se você tem alguma coisa no seu coração que ainda não tem convicção, que não tem segurança, eu quero dizer que você pode provar Deus, porque Ele vai responder, Ele vai falar com você. Não se conforme em só acreditar no que os outros falam, mas procure uma experiência viva com Deus, porque você vai ter convicção. É isso que Ele está dizendo aqui, que você pode ter plena certeza de fé, que você pode ter convicção de que você não está só indo com a multidão, de que você não está só acreditando no que alguém está falando para você, mas entenda que você pode ter um caminho novo, uma vida nova, uma vida de muitas aventuras, experiências extraordinárias que Deus tem para cada um de nós. Mas nós temos que entender isso, que nós precisamos experimentar. Não se conforme com a sua vidinha de hoje, não. Não se conforme com o seu cristianismozinho de hoje, não. Não se conforme com o cristianismo do geral, mas experimente o poder de Deus na sua vida, porque eu quero dizer para você, está acessível. Você pode entrar com intrepidez, em plena certeza de fé. Não uma coisa mais ou menos, não uma religião morna, não uma religião que precisa alguém te arrastar, mas algo que você entendeu, que você viu e que você experimentou. Isso é possível, irmãos, porque o Deus que nós servimos é o Deus vivo, o Deus que planejou todas essas coisas, não aconteceram por acaso. Deus planejou tudo e você está aqui porque Ele planejou. Deus nos ama. E Ele vai dar um coração purificado da má consciência. Ele vai lavar a nossa consciência. Vai tirar todo aquele peso. Não tem aqueles pecados desgraçados que deixam lá encardido, né? Lá no nosso cérebro que, menino, a gente quer morrer, né? Porque aquela miséria ficou lá, né? E aí eu não quero nem lembrar disso, né? Mas coloca lá, crava lá na cruz de Cristo, confessa para Ele e, olha, entenda que aí o perdão de Deus vai limpar a tua consciência e você pode estar diretamente ligado com Ele, sem nenhuma barreira. Toda barreira do mal, do pecado, da consciência ruim vai cair por terra e Deus vai dar liberdade para você entrar na presença dEle. Irmão, não existe nada nesse mundo, nem no porvir, que seja melhor do que entrar na presença de Deus. Não existe nada. Se um dia você está esperando ter alguma coisa melhor, eu quero dizer para você, pare de esperar por isso, que não vai acontecer. Deus vai nos limpar completamente. É isso que a nova aliança em Cristo faz conosco. Nós podemos ter essa certeza, essa segurança de que nós estamos próximos de Deus. Ele vai dar esse coração purificado, essa consciência tranquila, limpa. Segundo benefício da nova aliança, Deus vai dar, através da nova aliança, firmeza na confissão da esperança. Olha, é isso aí. Logo que eu me converti, eu tinha assim um sentimento, um peso de necessidade de falar daquilo que Deus tinha feito na minha vida. Eu não sabia como falar. Aí eu ficava com medo.
assim, mesmo porque eu era uma pessoa que eu era muito tímida. Eu tinha pavor de falar em público. Gente, se fosse naquele tempo eu estivesse aqui na frente, vocês iam me ver desmaiar aqui, eu acho, não sei. Mas eu ia ficar, pelo menos, no mínimo verde, né? Eu mudava de cor e eu sentia uma dor aqui, ó, na espinha, que descia aqui para os rins. Era um negócio que latejava assim. Eu ficava com uma dor horrível, de medo de sei lá o que era aquilo que dava em mim, né? Mas eu tinha esse sentimento de necessidade de falar daquilo que Deus tinha feito na minha vida. Como era que eu ia fazer isso? E eu falava com os irmãos, pedia oração e orava e dizia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E Deus deu graça, né? E eu fui compartilhando a minha fé num lugar que era muito ruim. Naquela época eu trabalhava no distrito, numa fábrica, e essa fábrica era assim um lugar de pessoas muito mundanas mesmo, pessoas que naquela época era assim muito difícil. Quando você se convertia, todas as pessoas saíam do seu caminho, seus amigos não voltavam mais a ser amigos. E aí eu pensava, como é que eu vou ter firmeza quando eu estiver anunciando, falando essa verdade? Aqui eu entendo que quando Jesus morreu, ressuscitou, deixou para nós uma história verídica. E quando você tem o contato com Deus, quando você tem esse relacionamento, quando você consegue entrar com convicção na presença dele, no próprio Santo dos Santos, quem é que vai ter dúvida sobre isso? Você vai ser testemunha, você vai testemunhar, não é do que alguém falou para você, você vai testemunhar da sua experiência, do que você tem vivido, do que Deus é para você, do que Deus tem feito para você, do que você tem ouvido de Deus, do que você tem visto com os próprios olhos, o que Deus tem feito na sua vida. Isso é firmeza na sua convicção. Quando você anunciar, você vai anunciar, não é algo que alguém falou para você, mas é algo que você viu e que você experimentou. É uma realidade para você. É isso que Deus vai fazer em nós. Ele vai fazer a presença dele ser tão real que quando você falar, não vai ser só porque alguém falou para você, mas foi porque você viveu isso, porque você está vivendo isso. Experiência com Deus é extraordinária, é a melhor coisa que existe. É você viver nessa dependência, é você caminhar sabendo que você não está só em nenhuma circunstância, é você saber que Ele está direcionando você nos caminhos dele e no melhor caminho que pode existir. É o caminho de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Não existe nada melhor do que isso. Então, a nossa confissão, nesse caso, será algo que vai ser sem vacilar, uma coisa firme, diz, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, nós vamos confessar com firmeza, proclamar com confiança, sem vacilar, porque não é algo que você ouviu falar, mas é algo que você está experimentando, é o que você vai falar, porque você vai ser testemunha. Isso significa ser testemunha. Você vai proclamar aquilo que você tem vivido, e você vai viver nessa confiança, porque ele diz aqui no final, quem fez a promessa é fiel. Ele não é qualquer um. Quando ele dá uma palavra, é aquilo que ele vai cumprir. Ele nunca vai prometer algo que ele não vá cumprir. Então, a palavra que tem para nós é que ele vai cumprir a sua promessa. Então, não vacile quando você confessar. Não vacile quando ele falar com você e você tiver de compartilhar com alguém e você tiver de ser testemunha em qualquer lugar e com qualquer pessoa que seja. Quando Deus mandar você ser testemunha, testemunhe com convicção, com firmeza, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido a nós, irmãos. Amém?
E, por fim, outro benefício da nova aliança é a capacitação para termos comunhão uns com os outros. O versículo 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, ter consideração uns aos outros é um negócio assim extraordinário de Deus, que Ele faz em nós, Ele opera em nós, Ele muda a nossa forma de convivência, né? A nossa maneira de tratar as pessoas. Ele nos dá graça para nos tornarmos pessoas amáveis, amigáveis, pessoas que vão se interessar pelo bem-estar do outro. Então, ele diz consideração uns pelos outros e estimular ao amor. Nós estamos aqui na igreja, e na igreja é um lugar onde nós vamos aprender isso, estimular uns aos outros. E uma das razões por que Jesus morreu foi para que nós pudéssemos ter paz uns com os outros. A primeira razão foi para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E a segunda razão foi para que nós pudéssemos ter paz uns com os outros. E aí é assim que nós vamos caminhar nessa direção, na consideração e no estímulo ao amor e às boas obras. Nós estamos aqui para isso, para aprender uns com os outros e nos afiar uns aos outros. Alguns vão estranhar os afiados, né? Alguns não vão gostar muito quando tiver que arrancar algum espinho, quando tiver que tirar algum couro que está muito grosso, alguma lixa aí, né? Dá uma lixadinha assim, não é muito fácil, não é muito bom, a gente vai reclamar, mas eu quero dizer para você que isso é um processo de Deus para você. A igreja é o processo de Deus. Ele vai colocar o remédio certo em você e vai te curar das tuas mazelas, né? Das coisas que fazem você ser um porco-espinho, uma porca-espinha. Eu era uma porca-espinha, eu era uma pessoa insuportável. Eu acho que nem mesmo eu me suportava, né? Por isso que eu só vivia chorando, porque eu não era feliz nem um pouco, eu era uma pessoa que queria até morrer, né? Mas Deus me mostrou a importância da vida quando Jesus entrou na minha vida. Deus é muito bom, irmãos, e Ele usa as pessoas mais difíceis para tratar conosco. A gente pensa, mas aquele irmão, eu vou sair da igreja por causa daquele irmão, que aquele irmão é muito ranzinho, ele olhou com cara feia para mim, não sei o que e tal. Mas ele diz aqui, olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E aí ele diz aqui digo mais, né? Façamos admoestações. Olha, além de você não deixar de congregar, você ainda tem responsabilidade de admoestar o seu irmão, a sua irmã, né? Não é ficar sendo ranzinza, brigando por tudo, né? Jogando na cara, não. Mas é falar com amor sobre aquilo que você está vendo que precisa ser mudado na vida do seu irmão. Não faça isso sem antes ficar pelo menos uma noite de joelho orando por a vida daquele irmão, daquela irmã. Sabe por quê? Porque aí você vai entender o amor de Deus, você vai entender o que Deus sente por aquele irmão e por aquela irmã. Olha só. E Deus faz isso, nos dá essa graça de sermos bênção uns para com os outros, de nos ajustarmos ao corpo de Cristo e de fazer com que esse amor se torne notório para o mundo, de tal maneira que Deus se torna visível através desse corpo aqui. Deus vai se tornar visível quando nós nos amarmos, quando nós nos ajustarmos, quando nós aprendermos a conviver uns com os outros, quando nós aprendermos a nos estimular ao amor e às boas obras. O mundo vai conhecer Deus por causa disso. Foi isso que Jesus falou, não é? Isso é um grande privilégio. Para mim, principalmente, que eu era uma pessoa que tinha tendência de me isolar, que tinha tendência de ficar só, que eu preferia estar só. E eu me sentia uma pessoa
solitária demais. Eu podia estar no meio de muita gente, mas eu estava me sentindo só. Eu era muito só. Não me sentia feliz, não me sentia ajustada em canto nenhum. Mas quando eu conheci Jesus, ele me colocou na família dele. Olha que coisa mais linda, olha só, todos vocês são minha família, hein? Ô, bênção. Aí eu vou lá em Moçambique e encontro a minha família lá em Moçambique. Eu vou lá nos Estados Unidos e encontro lá a minha família nos Estados Unidos. Lá no Japão, eu encontrei uma família. E a irmã dizia assim, Cristian, a mina sou desse, né? Todos os cristãos são assim. Importa que você seja cristã. Se você é cristã, não importa a língua nem a cultura que você fala. Você é da família de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando a irmã falava isso, eu ficava tão feliz, sabe? Eu me sentia tão feliz. Eu queria dar um abraço nela, mas não podia dar um abraço lá no Japão. Então, irmãos, Deus é muito bom e Ele estabeleceu a nova aliança com esse propósito. Irmãos, nenhum de nós que entrou aqui nessa casa, nessa igreja, que já tem Jesus na sua vida, é excluído de nada do reino de Deus. Tudo aquilo que Deus estabeleceu na nova aliança foi para que você e eu pudéssemos experimentar, foi para que eu e você pudéssemos testemunhar, foi para que eu e você pudéssemos viver. Não é mais necessário você ficar sozinho, não é mais necessário você se excluir, não é mais necessário você se sentir o cocô do cavalo do bandido, porque Jesus morreu por você, Ele deu a vida dele por você. O que mais você quer nessa vida? Nada, porque Ele fez tudo o que você precisava. Agora não precisa mais você fazer nada, porque tudo está pronto. Você só tem que desfrutar, você só tem que crer e abraçar essa verdade e viver essa verdade com convicção, com ousadia, com intrepidez, porque você agora é um filho de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer, se você ainda não entrou nessa nova aliança, se você ainda está fora dessa nova aliança, eu quero dizer que hoje é o dia de você entrar nessa nova aliança e desfrutar dos benefícios dessa nova aliança. Eu quero dizer que nunca você vai se arrepender, porque no dia que eu entrei nessa nova aliança com Deus, eu era uma pessoa ignorante, eu não era nada, eu não me sentia nada nessa vida. Eu queria morrer, eu preferia morrer do que viver. Mas no dia que eu entrei nessa nova aliança, Deus me ensinou a viver. Deus me ensinou que vale a pena viver. Deus me ensinou que existem tantas coisas que Ele pode fazer na minha vida e que Ele pode fazer por mim. Deus me levou por lugares que eu nunca sonhei. Mas não é só isso, irmãos. O prazer de desfrutar da presença desse Deus tem que começar aqui. Se você ainda não começou, comece hoje, porque Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. Aquilo que Deus tem para fazer é o melhor dele para você. Experimente isso. Vamos ficar em pé. Gostaria de convidar o pastor Sônia aqui à frente. Coloque sua vida na presença do Senhor. Existem situações da nossa vida que nos impedem de ir à frente, de continuar, de experimentar os benefícios da nova aliança. Mas eu quero dizer que a nova aliança é para você também, irmão, que está enfraquecido, que está desanimado, que está se sentindo culpado por algum pecado. Se você, de alguma forma, o pecado rompeu essa aliança, Deus hoje quer fazer um conserto com você. Entre nesse concerto, porque eu quero dizer que não existe nada, nenhum prazer neste mundo que supere a experiência de conhecer Deus, a experiência de andar com Ele. Você vai andar por sobre. Os pensamentos de Deus para você são mais altos. Os caminhos do Senhor são mais altos para você. Então, concerto com Deus. Aí no seu lugar, você não precisa nem vir aqui na frente, mas faça um concerto com Deus. Diga para Ele, Senhor, eu quero os benefícios dessa nova aliança. Senhor, eu quero entrar nessa nova aliança. E se você ainda não entrou nessa aliança, se você ainda está longe de Deus, hoje é um dia que Deus quer trazer vida, que Deus quer trazer luz, que Deus quer fazer você experimentar
o poder dele na sua vida. Amém? Vamos orar. Depois eu quero que o Senhor... Senhor nosso Deus, louvamos e exaltamos o teu nome. Muito obrigada, Senhor, pela palavra do Senhor, que traz vida, que traz alento, que traz alívio, que traz força, que traz convicção, que tira as escamas dos nossos olhos para nós vermos a grandeza do Senhor, o plano extraordinário que o Senhor tem para a nossa vida e aquilo que o Senhor quer fazer ainda na nossa vida. Senhor, nós não podemos imaginar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, mas nós queremos hoje voltar para esse caminho da nova aliança. Queremos, ó Deus, retornar, Senhor, a esse plano que o Senhor tem. Abençoa teus filhos que estão reconhecendo que de alguma forma romperam essa aliança com o Senhor. E, ó Deus, ajuda a restaurar. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Confessa os seus pecados para o Senhor, aquilo que você tem feito, que tem impedido que essa nova aliança prossiga na sua vida. Coloque na presença do Senhor, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de Deus trazer vida, luz. Hoje é dia de você experimentar a bondade de Deus. E eu quero convidar você que ainda não recebeu a Jesus, se você quer receber a Cristo hoje como seu Salvador, entrar nessa aliança de Deus para você, que você venha aqui à frente, que você não tenha medo, que você não tenha receio, porque eu quero dizer para você que o plano de Deus é o melhor para você e que você nunca vai se arrepender de entregar sua vida para Ele. Existe alguém entre nós que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Não demore, porque hoje é o tempo e agora é o tempo de Deus para você. Temos alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Temos alguém que gostaria de fazer um concerto com Jesus? Temos alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus e receber uma nova vida, uma nova aliança com o Senhor? Temos alguém? Amém? Temos uma pessoa aqui. Alguém gostaria de se unir a essa pessoa para entregar sua vida a Jesus? Não tenha vergonha nem tenha medo, porque eu quero dizer que o que Deus faz é algo poderoso que você não pode saber agora, mas você vai experimentar um dia. Temos mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Temos mais alguém? Amém. Venha com coragem, venha com convicção, venha como você está, porque o que importa é o que Deus vai fazer em você. Não é o que você vai fazer, mas o que Deus vai fazer. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar a sua vida. Amém? Aleluia. A igreja pode ficar em espírito de oração. Enquanto a pastora Maiá ministrava, Deus falava no meu coração que na antiga aliança ela era ineficaz porque o homem ia lá no templo, num lugar determinado, apresentava um sacrifício em prol dos seus pecados, mas a vida dele não era transformada. Mas em Cristo Jesus, uma vez por todas, o sacrifício foi feito, não apenas para perdoar os nossos pecados, mas para mudar as nossas vidas. Uma vez só, uma vez por todas, os nossos pecados são perdoados, mas a nossa vida é transformada. Existe uma mentalidade que é transformada, existe um comportamento que é transformado, existe uma caminhada que é transformada. A vida é regenerada em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, se você já experimentou, já foi transformado, regenerado por esse sangue, continue em oração. Mas se você ainda não experimentou esse sangue de Jesus, essa transformação, e deseja se juntar a essas pessoas que estão aqui na frente, você ainda pode sair do seu lugar e vir aqui, e nós vamos orar, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai querido, santo Deus de graça e misericórdia, Pai, eu apresento a vida desse homem que veio aqui nessa noite, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Opera o teu poder, Senhor Deus, que liberta, que transforma.
que restaura a esperança. Deus, Tu sabe todas as coisas. Sim, Senhor, muitas vezes nós temos pensamentos tão limitados, cheios de preconceitos, mas o Senhor sabe que o que se passa no coração desse homem aqui, e ó Deus, o Teu poder é infinitamente superior a qualquer circunstância, cadeia. Ó Deus, Tu és tremendo, e eu creio que o Senhor está agindo nessa noite poderosamente. Sim, Pai, eu apresento esta vida, esta alma, que é tão importante. Portanto, eu apresento diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida deste homem. Poderosamente, ó Deus, vem com o Teu poder, Senhor Deus, libertador, transformador, regenerador. Vem limpar, Senhor Deus, quebrar os grilhões, no poder do sangue de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, derrama a Tua graça, Senhor, sobre a vida deste homem também, Senhor, sobre a vida destes jovens que aqui estão aqui, Senhor Deus, sobre a vida dessa mulher. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Pessoas que aqui, Senhor Deus, estão clamando a Ti, que vieram a Ti, como diz as Escrituras, com intrepidez dos seus corações, se aproximaram ante o trono da graça, buscando o renovo, buscando a libertação, buscando, ó Deus, a intervenção da graça do Senhor em suas vidas. Sim, ó Pai, nesse momento nós intercedemos junto ao trono da graça. Entra com a Tua providência nessas vidas, quebrando as cadeias, desfazendo o medo, desfazendo, Senhor Deus, toda obra maligna, desfazendo toda obra do pecado, desfazendo, Senhor Deus, nessa noite toda obra das trevas. Sim, Pai, sopra o Teu vento, Senhor, desfaz aqui todo nevoeiro escuro, em nome do Senhor Jesus. Resplandece a Tua luz, a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Resplandece nessa noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Transforma vidas, transforma histórias, Senhor. Muda a história, Senhor, dessas pessoas. Muda a caminhada dessas pessoas, muda o destino dessas pessoas, muda o coração dessas pessoas. Vem mudar, Senhor Deus, a história dessas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor. Glorifica o Senhor com as suas palmas mais fortes.
Aleluia. 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 A festa no céu quando o pecador se arrepende, irmão. A festa dos céus. Aleluia. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Queridos, a Maiá estava falando que ela fez prova de Deus. Ela fez prova de Deus. Eu estava lembrando que domingo passado eu fiz uma prova de Deus. Mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu disse: Senhor, assim, assim, assim. Não se Deus existe, mas sobre a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, em meia hora a resposta de Deus veio. Faça prova de Deus. Não tente a Deus. Não tente a Deus. Não faça essa besteira. Não tente o Senhor, mas prove. Faça prova. O próprio Deus diz: fazei prova de mim nisto. Se você tem dúvidas no seu coração, se o seu coração está aí cheio de dúvidas, se achegue sinceramente ao Senhor, se aproxime sinceramente do Senhor e faça a prova dele. Tenha certeza, ele vai falar contigo. Eu tenho certeza que as pessoas que vieram aqui à frente hoje passaram a semana perguntando: Deus, e isso na minha vida, Deus, e minha vida, Deus, e isso na minha vida, e hoje vieram aqui porque Deus respondeu a sua oração. Sabe por que você saiu do seu lugar e veio aqui na frente? Porque você passou a semana se questionando em alguma coisa, e quando você veio aqui na frente, foi porque Deus já falou contigo, foi porque Deus já te respondeu, e não precisou assim acontecer algo extraordinário, não. Existe aí, como já foi falado hoje aqui, existe aí algo testificando no seu coração, que é a voz do Espírito Santo testificando no seu coração. Meu irmão, agora você tem uma responsabilidade. É o que você vai fazer com isso agora, depois que você sair por aquelas portas. Em nome de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais você será o mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de eu encerrar esse culto, se você não fez ainda o compromisso de oração, a Maiá, dentro de alguns meses, vai voltar ao Japão. Deus chamou a Maiá: vem para cá, mais uma vez. Hoje de manhã ela estava com a gente e ela compartilhou um pouco do chamado de Deus na vida dela, né? E eu fico maravilhado como Deus escolhe essas pessoas tão pequenininhas assim. Meu Deus, parece um brinquedinho, gente. Ela pregando aqui na frente, eu me divirto ali. É Deus falando e ao mesmo tempo meu coração assim, se divertindo com ela. E eu fico feliz demais como Deus na obra dele usa pessoas assim extraordinárias, né? Então, dentro de poucos meses, a Maiá vai voltar ao Japão. O desafio é muito grande. O meu irmão e a esposa dele estão no Sri Lanka, lá pertinho da Índia. É outro desafio, já foi falado aqui para os irmãos. Alguns irmãos aqui já assinaram compromisso com eles, de orar, de manter financeiramente, porque sempre tem os desafios, né, irmãos? A gente sai daqui do nosso conforto e vai aventurar, né? Não, fazer a vontade de Deus. A Maiá, ela hoje de manhã falou tanto, disse: eu não quero mais o Japão, não quero o japonês, enfim. Ela resistiu, eu sei o que é isso, porque eu resisti a essa igreja aqui. Eu resisti, eu não queria pastorear essa igreja. Deus disse: tu vai pastorear aqui. Está 21 anos já que eu estou aqui. E é tão bom estar aqui, irmãos. E eu sei que Deus vai te usar lá no Japão, e você vai ficar tão feliz de estar lá no Japão, porque você estará fazendo a vontade de Deus. E aí, irmão, se você não fez o compromisso, faça. A irmã Karen Rebeca, ela, quando eu for ministrar a bênção, tu corre para lá, tá? Já segura o pessoal lá na porta. Tranca a porta, né? Segura os irmãos lá na porta. Pega aí o compromisso com a Karen, né? Deixa aí a sua inscrição. Ninguém é obrigado, tá, irmãos? Ninguém é obrigado.
é voluntário, Deus colocou no seu coração, você vai fazer isso. Mas aí, faça o seu compromisso lá, eu já fiz o meu, o Lucas já fez o dele aqui. Porque, meu irmão, vou pensar uma coisa, se você pensar só em você, eu fico imaginando que tipo de crente é você. Crente que não gosta de ofertar, que não gosta de dizimar, que só quer para ele, eu fico pensando, que tipo de crente é esse? Irmãos, a gente acabou de cantar aqui, eu não sou daqui, eu vou morar no céu, irmão. Jesus disse, não amontoeis para vós outros tesouro na terra. Não é necessário você ficar pobre para poder entregar tudo para as missões. Não, irmãos. Você pode fazer um compromisso com R$20, não é isso, pastora? R$20. Isso não vai te deixar mais pobre, mais rico, sei lá. R$20. Você pode fazer um compromisso. Fora orar todos os dias. Pastor, é porque realmente eu não tenho renda nenhuma, mas eu gostaria de orar todos os dias. A gente já está com um ministério chamado Guerreiros de Oração. Eu desafio você a fazer parte do Guerreiro de Oração. Fale com a irmã Cristiane. Entre aí nesse programa de Guerreiro de Oração. A gente passa a semana inteira em oração pelo pastor, pela liderança da igreja, pelos projetos da igreja, pelos pedidos de oração que são inscritos aqui, pedidos de oração de todas as pessoas que colocam aqui. Nós oramos. E também nós vamos incluir, Cristiano, vamos incluir na lista lá as missões. A vida do pastor Kelel e a Soraya, que estão no Sri Lanka, e breve a pastora Maiá indo ao Japão. Nós não temos igreja wesleyana no Japão. É o desafio ainda, né, Lucas? Então, quem sabe nós vamos ter lá, já em breve, uma igreja wesleyana lá no Japão. Para quê, pastor? Para pregar o evangelho para os japoneses. Pregar o evangelho para os japoneses, irmãos. Imagine, olha essa estatística aqui, 0,2%, irmão, não é nem 1% da população do Japão é convertida ao cristianismo, nem, tá vendo aí? A religião predominante lá é o budismo. Então é muito importante você pregar o evangelho. E eu penso assim que ninguém melhor do que a Maiá pelo estereótipo dela. Ela parece japonesa, não parece? É certinho para ir para lá, cara. É a senhora mesmo, minha irmã. É a senhora mesmo. Sabe que é a coisa mais maravilhosa? Eu vou dizer a sua idade, 66 anos, olha só. 62? Ei, aumentei, foi mal. É porque lá no Japão, aos 60 anos, ainda são adolescentes, né, irmãos? O pessoal lá ainda está crescendo, ó. Tá vendo? Está em crescimento. Então, olha, Deus pode usar você. E Deus quer usar você. Pastor, eu não posso ir para o Japão. Eu não posso ir para o Sri Lanka. Mas você pode evangelizar por aqui. Mas se você tem no seu coração o desejo de ajudar a evangelização em outro país, tem gente que está se dispondo aí. E você pode ajudar. Tá bom? Financeiramente ou em oração. Amém? Então, queridos, faça o seu compromisso. A Karen, já foi para lá, Karen? Já está lá. Eu vou pedir a pastora Maiá para nos despedir com a bênção apostólica. Pode ser? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito seja conosco, nos renovando, nos fortalecendo, nos dando graça para vencer o pecado e sermos vitoriosos, proclamando o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.